Olá, buscador da longevidade saudável. Seja muito bem-vindo a essa aula, e essa aula tem uma importância muito interessante. Você já sabe que, se aplicar os recursos de desenvolvimento da saúde, que se você mudar o seu estilo de vida, você vai conseguir aumentar a saúde, óbvio, mas vai conseguir também diminuir os sinais e sintomas de envelhecimento. Você vai conseguir promover em você uma possibilidade de ter uma longevidade maior, poder viver até idades avançadas, acima de 100 anos, com saúde, com energia, com produtividade, continuando útil para esse mundo, com lucidez. Então, você já conhece todas as situações, mas falta alguma coisa. Existe, mesmo que você tenha uma alimentação mais saudável possível, mesmo que você aplique os recursos da melhor maneira possível, ainda o corpo sente falta de alguma coisa. E daí entra a necessidade de usar suplementos. Então, hoje eu tenho um enorme prazer de trazer aqui a minha amiga, membro da minha equipe do Procer, a farmacêutica Tassiane Agostini, para mim, a farmacêutica que mais entende de suplementos no Brasil. Toda vez que eu tenho dúvida de suplementos, de formulação, é ela que me ajuda. Toda vez que eu crio uma fórmula, eu estudo lá os artigos científicos, uma fórmula tem que ter isso, isso, isso. Quem determina a quantidade, a formulação que coloca é a Tassiana. Então, hoje nós temos aqui o prazer de conversar com a Tassiana. Tassiana, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por falar sobre suplemento e para ajudar os nossos participantes desse congresso a entender melhor os suplementos. Fala um pouquinho disso que eu estou falando. É mesmo necessário usar suplementos ou dá? Ou tu já leu alguma coisa que dá para ter uma vida muito saudável sem usar suplementos? Muito obrigada, doutora Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Infelizmente, a resposta é não. A gente precisa lançar mão deste recurso para desenvolvimento da saúde. Não existe, pessoal, uma pílula milagrosa. Ou seja, por mais que exista um apelo comercial de suplementos para rejuvenescimento, o que mais vai nos fazer vivermos bem e melhor é a aplicação de vários recursos em conjunto, como o doutor Ronald falou. Então, assim, antes de mais nada, não joguem fora o seu dinheiro tomando somente suplementos, achando que só isso vai resolver. Vou tomar o suplemento e não vou fazer mais nada, como uma pílula rejuvenescedora. Isso não vai funcionar. Mas, infelizmente, se queremos uma vida longa e saudável, vai ser preciso utilizar os suplementos. E a resposta ela é muito simples. A nossa expectativa de vida, atualmente, ela é bastante elevada. E a partir dos 30, 35, 40 anos, depende muito de cada organismo, o nosso corpo ele vai perdendo a capacidade de absorver os nutrientes a partir da alimentação e vai perdendo também a capacidade que a gente mesmo tem de produzir nossos próprios nutrientes. Então, com o passar do tempo, a deficiência desses nutrientes que vão se acumulando ao longo dos anos vai começar a provocar doenças. E essas doenças nada mais é do que a perda de saúde. Então, se a gente quer não só manter, aí o suplemento ele entra para manter a saúde e para atingir estados mais elevados. Então, infelizmente, é preciso utilizar suplementos. Outro motivo que faz com que seja necessário utilizar os suplementos é que aqui no Brasil a gente é pobre, por exemplo, o solo é pobre em alguns nutrientes como magnésio. Em função da pouca atividade vulcânica no Brasil, os alimentos plantados aqui não têm um teor adequado de magnésio. Então, para a gente manter uma saúde adequada e manter o magnésio, por exemplo, que é um suplemento essencial, a gente precisa obter esses suplementos, esses nutrientes a partir da suplementação e não somente da alimentação. Existe, então, vamos dividir os suplementos em dois grupos de suplementos. Existem os suplementos que eu chamo de básicos ou gerais, que todos nós devemos tomar para manter uma saúde adequada. E depois existem alguns suplementos que são específicos para proteger contra o envelhecimento.
Vamos falar do primeiro grupo. Quais são esses suplementos básicos que, inclusive, eles não só ajudam a saúde, mas eles ajudam a prevenir do envelhecimento? Exatamente. Na verdade, os suplementos básicos, todos eles são, de certa forma, anti-envelhecimento, porque, na verdade, eles vão evitar que a gente desenvolva algum tipo de doença mais adiante. Os suplementos ditos básicos, por exemplo, o mais básico de todos, o ômega 3. O ômega 3, ele atua fortemente na inflamação do corpo. Então, a gente mantendo um nível inflamatório reduzido, a gente reduz muito as nossas chances de desenvolver problemas decorrentes dos processos inflamatórios do organismo. O magnésio, como eu falei, ele é o mineral mais necessário dentro do organismo, entre outros também, mas ele participa de inúmeras reações metabólicas. É o mineral mais necessário em questão de números de reações dentro do organismo. A deficiência dele vai comprometer todo esse processo bioquímico. Então, ele é um suplemento básico, mas a falta dele, ele, na verdade, ele é básico e ele é rejuvenescedor também, porque a falta dele vai desencadear doenças. Outro suplemento considerado básico, que é claramente um anti-envelhecimento, é a coenzima Q10, que age não só como antioxidante, como também em toda a parte circulatória, regulação dos níveis lipídicos, a parte do coração robusto e forte, regulação dos batimentos cardíacos, age também como um nutriente para a mitocôndria, que é a organela que fornece energia para as células. Então, todos esses suplementos básicos que vão atuar na energia do corpo, ele também é um suplemento para o envelhecimento, porque a gente, com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo a energia celular. Então, dentro dessa classe de suplementos, entram todos os suplementos antirradicais livres, como, por exemplo, a PQQ, que é um forte antioxidante, 100 vezes mais potente que a vitamina C, que age ali dentro da mitocôndria. Então, como a gente sabe, o doutor Ronald já falou várias vezes, a mitocôndria é uma organela e ela tem ali os telômeros. Com o passar do tempo, os telômeros vão ficando encurtados, isso é sinônimo, né, resumindo bem brevemente, sinônimo de envelhecimento. A PQQ tem estudos que mostram que ela inibe essa redução dos telômeros e pode, inclusive, alguns estudos mostram que ele poderia aumentar também. Então, esse é um suplemento básico que também é considerado um forte agente anti-envelhecimento. Todos os antioxidantes da classe da vitamina C, suplementos chá verde, o café verde, todos considerados antirradicais livres ou antioxidantes, funcionam como inibidores do envelhecimento. Tem alguns suplementos que você não citou e que eu até colocaria na frente deles. Dois deles que me vêm à memória agora é a vitamina D e a vitamina B12. Você não colocaria eles num nível mais alto um pouquinho? Sim, entrando dentro desses... Esses seriam os suplementos, os básicos. Aí entrariam as vitaminas do complexo B. A vitamina do complexo B tem duas substâncias muito importantes. Uma é a B9 e a mais importante de todas, que é a B12. A vitamina B12, cuja forma ativa é metilcobalamina, as pessoas normalmente elas estão em deficiência dela, mas os níveis de referência consideram normais. Então, as pessoas em torno de 300, 500 pg por ml, o médico e o exame laboratorial considera normal. Mas, para a medicina da saúde, seria interessante manter em torno de 1000 pg por ml. Essa vitamina, quando a gente consome ela, a gente eleva ela no sangue, a gente sente muito claramente uma capacidade mental melhorada, um nível de cognição também melhorado. Então, é considerado também a vitamina B12 um suplemento básico, que sem ela a gente acaba desenvolvendo problemas neurológicos, com ela em nível baixo, e com ela em nível aumentado, a gente atinge estados mais elevados dos níveis de saúde. Então, é sim considerado um suplemento básico, bem lembrado, doutor, é um suplemento básico e um forte rejuvenescedor, digamos assim, principalmente da capacidade mental. A vitamina D é o suplemento mais essencial de todos, muito ligado, a vitamina D, na verdade, é um hormônio muito ligado com problemas como câncer, a deficiência causa câncer, muito falado no ano passado que a sua deficiência tem problemas relacionados à imunidade, então, com a questão do Covid, ela foi muito bem falada. E a vitamina D, como ela é um hormônio, sem ela, com níveis baixos, a gente com certeza vai desencadear doenças no futuro. Então, se a gente quer ter uma longevidade saudável, níveis bons de vitamina D. Esse provavelmente seria o suplemento mais básico de todos, né? Considerado por quase todos os médicos da linha da saúde o suplemento mais básico e é também um rejuvenescedor. É importante que você
Atente para aquilo que a Tassiana falou. A vitamina B12, por exemplo, se você pegar valores de referência, ela está 300. E o ideal é que esteja 1.000. Eu quero a minha 1.000, eu não quero ficar só 300 para não ter risco de doença neurológica. Eu quero ter 1.000 para ter o meu cérebro funcionando a pleno. Vale a mesma coisa para a vitamina D. Até 30 é considerado insuficiente, acima de 30 é suficiente. Suficiente para quê? Para não ficar doente. Mas eu não quero ficar doente, eu quero ter uma saúde exuberante. Então tem que ter 60 a 80 e até 100 para ter uma imunidade melhor. Então, é importante você pensar na suplementação para chegar no níveis ótimos, não só no nível mínimo aceitável. Tem mais um suplemento que me veio aqui, eu te pergunto, será que é para todo mundo ou nem todo mundo precisa usar lactobacilos probióticos? Os probióticos é um suplemento básico para todo mundo. Talvez seja o único suplemento que realmente é indicado desde o bebê até a idade adulta. É indicado para recém-nascidos para a questão de cólica. É um suplemento totalmente seguro e ele melhora muito a questão não só da flora intestinal, que é, né, o intestino é considerado o segundo cérebro, ele melhora toda a parede intestinal, melhora a absorção de nutrientes. E na questão de longevidade, tem questões estéticas também bem envolvidas. Ele melhora a pele, ele melhora a imunidade, ele tem trabalhos que mostram questões de vias respiratórias também melhorada. Então, o pool de lactobacilos ou os probióticos é um suplemento que quem pode tomar, eu sempre digo que podendo adquirir, vale muito a pena. É um suplemento básico, normalmente todo mundo tem a flora intestinal um pouco modificada, porque começa isso lá no útero, com o uso de conservantes, corantes, o estilo de vida moderno. Mas esse suplemento, embora ele seja totalmente básico, digamos assim, e serve para uma longevidade, ele pode ser substituído pelos alimentos fermentados. Então, esse é um dos suplementos que eu sempre gosto de citar. Se a pessoa não tem condições, está com dificuldade, é preferível investir na vitamina D, na coenzima Q10, no magnésio e utilizar os probióticos através de alimentos fermentados, como kefir, kombucha. Mas, com certeza, quem pode adquirir é uma grande... ele apresenta resultados bastante significativos em um curto período. As pessoas sentem uma melhoria bem drástica na pele, na questão intestinal como um todo, e na melhora da imunidade também. Os probióticos, junto com a vitamina D, também é um suplemento para a imunidade. Então, tá, se eu faço lá todos os recursos para desenvolver a saúde, eu tenho uma alimentação super saudável, eu faço jejum de vez em quando, eu uso suplementos básicos, mas eu queria lutar mais contra o envelhecimento. Existem suplementos específicos para combater envelhecimento? Existe sim, o que mais existe hoje em dia são esses tipos de suplemento. Então, quem tem condições de lançar mão desse tipo de suplementos, existem suplementos consagrados, com estudos contundentes, aprovando a eficácia. O suplemento mais clássico de todos é o chamado astragalus, ou astragalo, dependendo da literatura que se utiliza. Esse é o suplemento mais clássico, tanto que ele é conhecido como elixir da longevidade, muito utilizado na medicina chinesa. Ele tem trabalhos que mostram que alguns dos seus componentes agem na questão dos telômeros também, eles têm o mesmo princípio de funcionamento, e ele é o suplemento mais clássico, mas existem outros. Existe um suplemento muito utilizado antigamente, clássico, seguro, que um estudo de 2019 apontou como também atuar na questão das mitocôndrias, que é a centela asiática. Então, esse é um suplemento que ele não é específico para rejuvenescimento, mas ele tem estudos fortes e que podem ser usados para isso. Outros suplementos, podemos citar o resveratrol, é um suplemento também muito utilizado para essa finalidade, né? O resveratrol é um suplemento que ele é antioxidante, ele age na parte do coração. O resveratrol é aquele suplemento proveniente do vinho tinto. Então, aquela famosa frase de uma taça de vinho todos os dias é para obter esse tipo de suplemento. Então, se diz que a pessoa que utilizar esse tipo de suplemento vive mais e melhor. Tem a questão que as pessoas dos antigos falavam de afinar o sangue. Então, ele tem todo esse efeito de evitar a oxidação, melhorar o coração também. Li alguma coisa falando sobre a rhodiola rósea. A rhodiola rósea, isso mesmo. Outro suplemento que ele é muito interessante e pode ser utilizado como um excelente rejuvenescedor é a rhodiola rósea.
A rhodiola rosa ela é muito conhecida por ser um adaptógeno, ou seja, ela ajuda o corpo a se adaptar a condições estressoras, as condições externas em que faz com que o corpo precise se adaptar o tempo inteiro. Então, ela nos estimula quando precisa e nos acalma também quando precisa. Tudo isso em nível hormonal, nível de cortisol, nível bioquímico. Então, esse fato faz dela um produto muito bom anti-envelhecimento, porque um dos fatores muito fortes que nos faz envelhecer, né, tanto na parte estética, física, quanto na parte bioquímica, é o estresse. Então, dá para apontar a rhodiola rosa, que é o mais clássico dos adaptógenos, como um rejuvenescedor. Um aviso para vocês, assim, para fazer essa entrevista com a Tassiana, fui estudar lá suplementos para envelhecimento, anti-envelhecimento. E encontrei mais de 50 substâncias usadas como anti-envelhecimento. Existe muita coisa sem base científica. Existem alguns estudos que falam sobre preparações comerciais anti-envelhecimento e que depois, fazendo pesquisa em cima desses produtos comerciais, não encontraram resultados. E esses 4 que a Tassiana falou foram os 4 que eu mais encontrei evidências científicas inquestionáveis de que eles ajudam. E daí, conversando com a Tassiana para programar esse encontro, eu perguntei para ela, é possível juntar esses 4 suplementos numa fórmula anti-envelhecimento? E daí, Tassi? Com certeza, sim, ela é uma excelente fórmula, porque ela age na questão de anti-envelhecimento em várias etapas, na questão de mitocôndria, na questão do estresse. A centela asiática, além da mitocôndria, ainda ela tem um efeito drenante, ela tem um efeito de edema, ela tem um efeito de redução de celulite, então para as mulheres é uma questão muito boa. O resveratrol como antioxidante, então essa fórmula ficou excelente. A notícia boa é que os componentes delas eles são totalmente seguros, podem ser tomados por qualquer pessoa saudável, né? Lembrando que os suplementos eles são indicados para pessoa saudável. Se a pessoa tiver uma comorbidade no fígado, no rim, não é indicado. Sempre consulte o médico antes, o médico que trata aquele problema. E ela é uma forma razoavelmente barata. Os rejuvenescedores eles têm um apelo comercial muito grande. Então, normalmente, o preço é elevado. E essa fórmula, ela vai trazer muitos benefícios, como eu falei, em várias etapas, em várias alçadas da parte orgânica, da parte bioquímica, por um preço bem significativo do ponto de vista de acessibilidade, né? Então, vai valer muito a pena tomar essa fórmula. Então, vou esperar ela. Talvez eu comece a tomar ela também, à medida que tiver. Claro, a gente Mas vai tem uma coisa que... na próxima semana. Beleza. Isso. Mas tem uma coisa que as meninas, mulheres que estão aqui, as senhoras e senhorinhas, querem saber muito. Tá, eu faço tudo isso, eu vou tomar essa fórmula anti-envelhecimento, mas eu tenho uma preocupação com o envelhecimento da minha pele. Existe alguma maneira, depois de fazer tudo, para diminuir o envelhecimento da pele, melhorar a elasticidade, diminuir a flacidez da minha pele? Com certeza. Hoje em dia se fala muito dos suplementos para induzir a produção do colágeno. Silício orgânico, que é o famoso ex-nutriment, indicado por médicos, desde os dermatologistas, como ortomoleculares, ele age na formação do colágeno. O ácido hialurônico, que existem várias formas, a gente trabalha com ele na IG, a suplementação, né, é oral, né? Então, ele é via oral em pó, então ele age na parte da beleza de dentro para fora. Existem, então, os colágenos, né? O colágeno mais utilizado hoje em dia é o Verisol, mas existe uma polêmica bastante grande em relação ao... O Verisol seria um colágeno hidrolisado? Isso, ele é o colágeno hidrolisado, mas ele é um tipo de colágeno onde os peptídeos de colágeno, aquela fração, o colágeno ele é uma proteína, vai ser quebrada no organismo em peptídeos de colágeno. Esse Verisol, ele tem uma composição específica desses peptídeos de colágeno, que vão ser mais significativos para a formação do colágeno na pele. Porque a grande polêmica do colágeno hidrolisado é que a gente não tem garantia nenhuma que esse colágeno que a gente vai consumir vai parar lá na pele. Ele pode se transformar em outras estruturas do corpo, outras proteínas, porque, na verdade, o colágeno é uma proteína. Então, a biotina é muito utilizada para a questão de pele e cabelo. O próprio zinco é utilizado também para melhoria de pele. Então, a suplementação básica, ela também contempla a saúde da pele, como eu falei, os lactobacilos. Então, quando a gente for falar de suplementação indiretamente, vários suplementos vão agir de forma positiva na pele. A própria fórmula de aminoácidos, né, que ela é para aumento de massa magra, ela vai ajudar na flexibilidade
da pele, na tentativa de preencher a flacidez. Então, me veio agora uma pergunta, se juntar esses ácido hialurônico, o colágeno hidrolisado, o peptídeo de colágeno, o zinco, qual é o outro que tu falou? Silício orgânico, que é o talvez que é o considerado mais importante hoje em dia. Dá para colocar esses 4 numa fórmula só? Sim, é possível colocar eles 4 numa fórmula só, mas aí ela é uma fórmula, o colágeno ele é para ser dissolvido na água, ele não tem como ser tomado em cápsulas. Ah, não tem. Não, porque é um volume grande. O colágeno é sempre na casa dos gramas, enquanto que os demais a gente consegue encapsular e colocar dentro de uma cápsula pequena. Ah, tá. Então, o colágeno hidrolisado precisa ser tomado em colheres, em medidores, é isso? Isso mesmo. Ok, brilhante, Tassiana. Adorei novamente conversar contigo. Gosto muito de conversar contigo, porque eu sempre aprendo muito. Tenho certeza que vocês entenderam bem a importância do suplemento, mas não, como ela disse no início, suplemento não é pílula mágica. Você só tomar suplemento está pondo o seu dinheiro no lixo, não vai trazer benefício. Escutem bem o que a Tassiana falou. E, Tassiana, as pessoas elas ficam muito preocupadas assim, em entender suplemento. Eu sei que eu tive dificuldade também para aprender e estudar sobre isso. Se elas tiverem dúvida, elas podem entrar em contato contigo? Como é que elas fazem para saber um pouquinho mais, para tirar as dúvidas dela? Claro, pessoal, quando a gente, como o doutor Ronald já falou também, na descrição do vídeo tem também, eu sou farmacêutica da IGA Suplementos, e o objetivo da empresa além de a gente fornecer os suplementos, obviamente, que é uma empresa, um comércio, a gente gosta de prestar toda a orientação dessa parte de saúde, não somente dos suplementos, mas o que melhor usar em determinadas situações, toda essa parte de como tomar, o que vai interagir, ajudar as pessoas a escolherem o melhor suplemento, porque a gente sabe hoje em dia que existem muitos médicos da linha da saúde, como o Dr. Ronald e outros nas redes sociais, mas às vezes se torna inacessível uma consulta, e lá a gente consegue prestar toda essa orientação. A minha equipe está muito bem treinada para responder todas as dúvidas. E a gente tem como objetivo também tentar manter o preço o mais acessível possível, porque um dos objetivos da empresa é trazer deixar os suplementos acessíveis às pessoas. A gente sabe que é muito bonito, é muito bom falar sobre esse assunto, mas não faz sentido a gente falar se a gente não pode adquirir. Então, essa forma de trabalhar que a gente faz por linha de produção, a gente produz uma grande quantidade de suplementos, a gente consegue manter um preço mais em conta, prestar toda a orientação necessária e com a qualidade máxima possível dentro da legislação brasileira. E como é que as pessoas podem entrar em contato contigo se quiserem uma dúvida? Como é que eu uso tal suplemento? Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né, o nosso Instagram, e pode entrar pelo WhatsApp da IGA Suplementos. Eu não sei se a gente coloca aqui na descrição ou se eu passo... Não, pode dar um número aqui para eles, para então, eles pessoal, anotar. podem anotar. O código de área é 51 9 97 20 1861. Beleza. Basta entrar em contato conosco, solicitar a tabela de suplementos, a gente vai prestar toda a orientação, falar se tem algum problema de saúde, enfim. Tudo que a gente puder fazer em nível de suplementos de saúde, a gente vai fazer. Beleza, Tassi. Agora, Tassi, eu quero que tu abra teu coração, eu estou pedindo para todo mundo, e mande uma mensagem que impacte o coração de quem está nos assistindo. Ai, pessoal, eu gostaria de dizer de todo o meu coração que lutem pelo aquilo que vocês querem. Acreditem em vocês. Vocês podem muito mais do que é dito no exame de laboratório, do que as condições de vida atual, de saúde de cada um. Lutem, façam um pouquinho por dia, que os resultados, quando eles começam a aparecer, aí a gente não consegue mais parar de lutar pela nossa saúde. E eu me coloco à disposição para tudo que vocês precisarem. Obrigado, Tassiana. Obrigado a vocês. Um grande abraço para todos. E para ti, Tassiana, um abraço muito especial. Até a nossa próxima aula.